Olá, eu sou Heraldo, ela é a Rosângela e nós vamos falar um pouquinho hoje de Santo Antônio, o santo padroeiro, teoricamente, dos casamentos. Rosângela vai falar mais do que eu porque ela conhece mais, tem mais intimidade com Santo Só um Antônio. pouquinho, né? É, mais do que eu. Ah, tá bom. Pois é, nós viemos aqui para falar sobre esse santo tão conhecido popularmente, né? Santo Antônio de Pádua. Ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua porque ele faleceu em Pádua, morou um tempo em Pádua e faleceu em Pádua, no ano de 1931, para ser bem específica, no dia 13 de junho de 1931. Mas Santo Antônio, antes de se tornar Santo Antônio, antes de se tornar um frei, ele se chamava Fernando de Bulhões. Ele vem de uma família rica de Portugal, em Lisboa, né? Ele abandona a sua família e chega a se unir à Ordem dos Franciscanos. Ele conhece São Francisco de Assis e participa desta ordem junto com São Francisco. Ele foi muito conhecido por ser um santo muito inteligente, uma pessoa muito sábia, né? Dizem que ele conhecia a Bíblia como ninguém. Mesmo que não tivesse nenhuma Bíblia por perto, que você perguntasse, ele saberia responder. Chegou a ser considerado até um doutor da igreja. Santo Antônio foi canonizado com menos de um ano depois da sua morte, né? Pelos feitos que foram direcionados a ele, foram dedicados a eles. Foram inúmeros os milagres. Um santo bem popular para a época. Muito popular. Como é até hoje, né? E muito conhecido também, né? Influenciou muito na sua época. Santo Antônio, ele, além de pertencer à ordem dos franciscanos e ser uma pessoa muito simples e muito humilde, ele se interessava muito pelas famílias, pelas dificuldades familiares. E isso o levou a se tornar um santo casamenteiro. Não porque ele arranjava casamentos, mas ele ajudava as pessoas que estavam com dificuldade, através de seus conselhos, através das suas falas, das suas orações e intercessões por aquelas pessoas em dificuldade naquele momento. Dizem até que em alguns momentos, para as meninas da época, que as mulheres na época precisavam ter um dote para se casar, ele ajudava com que as pessoas pudessem ter esse dote e assim realizar o casamento. Só um instantinho. Esse dote era dinheiro, viu, gente? O dote da época que se fala. Isso. Dinheiro. É uma das histórias conhecidas com relação a essa questão de casamento, né? Que uma moça, ela reza a Santo Antônio e pede a ele que a ajude a obter um dote para poder se casar. E aí Santo Antônio lhe envia uma carta dizendo que é para ela levar um determinado comércio lá do lugar. E quando ele chega lá, ela entrega ao comerciante, o comerciante lê a carta e diz que era para que ele trocasse o peso daquela carta por escudos de prata. E o comerciante acha até interessante, porque é uma folha, né? Então ele coloca a folha numa balança e vai colocando os escudos de prata. Só que quando ele percebe, o peso daquela carta foi enorme. Ele teve que trocar aquela carta por um valor, assim, altíssimo. Em torno de uns 400 escudos de prata. Escudos de prata. E aí ele fica assustado, né? Fala assim, nossa, como eu vou pagar isso? Mas ele lembra que tinha feito uma promessa a Santo Antônio de fazer essa doação e paga esse dote, paga esse valor para a moça, que virou o dote para o casamento dela e tornou-se possível aquele casamento. E com isso a história correu e aí muitas outras pessoas, meninas principalmente, começaram a fazer orações a Santo Antônio pedindo intercessão pelos seus casamentos. E aí tornou-se aí mais uma história, né, referente a essa questão, por que Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro. Perfeito. Né? Essa é uma pequena história de Santo Antônio, o santo padroeiro dos casamentos, que não sei se seria bem assim, mas ele é um santo de vários milagres, vários feitos, e um santo que tem que ser respeitado e não tratado assim de maneira vulgar. É um santo muito importante para a nossa religião católica. Estamos tentando assim passar para vocês um pouquinho da história de Santo Antônio. Pouca
pouca coisa, pouquinha coisa, né? Tá bom? Show? Se você gostou, participe do nosso vídeo, siga-nos, curta a nossa mensagem e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de rezar. Ah, sim. Rezar é muito importante. Lembrando. Estamos precisando de muita oração. E lembrando que o dia de Santo Antônio é 13 de junho, né? Então, no dia 13 de junho, vá a uma paróquia, faça uma visita. Costumam também nas paróquias, no dia 13 de junho, Sim. distribuir o pãozinho de Santo Antônio. Esse pãozinho, ele é uma devoção, um momento assim, né? Para você guardar junto com os seus alimentos em casa, e aí é o pão da fartura. Não vai Dizem faltar que comida. quem guarda o pão de Santo Antônio, não falta alimento na sua casa. E assim são várias histórias dedicadas a Santo Antônio, mas com certeza um santo muito especial para a nossa igreja e para a nossa vida. E peça a intercessão de Santo Antônio, que muitas coisas boas podem acontecer a você. Perfeito. Até a próxima! Tchau.